tem que resolver essa equaçãozinha. Então, vamos começar. Como é que ela funciona? Ela é meio feia, né? Coisas ao quadrado ali, por aí vai. Tem um outro formato dessa equação, mas não está nessa apostila, então eu vou deixar para lá. Que talvez fosse um pouco mais simples, caso já tivesse sido calculada a média. Mas nesse caso ainda não foi calculada a média, então essa é a situação mais explícita para fazer direto. A gente tem 11, no nosso passo amostral tem 11 elementos. Então vai ficar aqui 11 menos 1. Beleza? Aqui Sim. agora vai ficar, então, o somatório do x ao quadrado, que é o valor da variável, né, o valor que ela assume, vezes a frequência associada a ela. Então, por exemplo, aqui, você tem 1 de x, então vai ficar 1 ao quadrado vezes 1. Agora aqui, o x é 2. Então vai ficar mais, por quê? Porque esse símbolo, ele é a soma sempre. Então você vai somando todos. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Tudo o que está dentro dele, né? Que é pegar o valor ao quadrado e multiplicar pela frequência. Agora aqui, 3 e 5. Então vai ficar mais 3 ao quadrado vezes 5. E assim vai. Essa conta, como já notamos, né, na aula passada, essas contas de desvio padrão são bem longas, né? Mas eu vou tentar fazer uma coisa para caber tudo numa linha só. Talvez caiba, eu acho que não vai caber, mas aqui já fica um pouco melhor de escrever. Daí vai ficar 4 ao quadrado vezes 2, muito bem, então essa primeira parte foi, né? Já fizemos toda ela. Sim. Agora tem a segunda parte, que é fazer o somatório e elevá-lo ao quadrado. Então, vou colocar aqui embaixo. Menos. Curiosamente, né, você fica com 1 sobre 11 aqui também, e daí sim, que esse n vai ficar embaixo de todo mundo, né, então você pode passar ele para fora. Agora essas coisas que eu vou colocar aqui vão estar ao quadrado. Na prática, é tudo que está aqui, sem o termo ao quadrado em cima, ao quadrado fora agora. Então, Essa é a diferença, né, o quadrado aqui está fora, o quadrado aqui está em cima do x, certo? Então é a mesma coisa, só que na primeira situação o quadrado estava em cima apenas do x, e agora o quadrado está em cima do x e do f. Então, está em cima na prática da soma toda. Ok? Então, é assim que tem que colocar. Bem, isso aqui é uma regra de potência, né? O que acontece, né? Se você não lembra das regras de potência, né? Você poderia estar pensando o seguinte: então eu poderia simplesmente levar aqui todo mundo ao quadrado? Não, não eu poderia ia fazer te isso. perguntar qual é a diferença. Desculpa, Não mas pode tudo bem. fazer isso porque a regra de potência te diz o seguinte: que se você tem a mais b ao quadrado, isso aqui é diferente de a ao quadrado mais b ao quadrado. É diferente. A Sim? prova é, se você fizer aqui o a quadrado mais b ao quadrado, é a mesma coisa que fazer a mais b vezes a mais b. Sim. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar a ao quadrado, por distributivo. Vai ficar a ao quadrado, vai ficar ab, vai ficar ab, vai ficar b ao quadrado. Então Sim. vai ficar ao quadrado, mais 2ab, mais b ao quadrado, que claramente é diferente disso. Sim, senhor. Então, este é o motivo. Muito bem. Então, Muito por obrigado. isso que tem que fazer nesta ordem. Se não fizer nessa ordem, vai ficar errado. Então, tá aí, pronto, já escrevemos as coisas. Agora, bem, essas contas aqui são números simples, dá para fazer de cabeça. Então, vai ficar s ao quadrado igual a 1 sobre 10. Vai ficar 1, mais 4 vezes 3, 12. Mais 9 vezes 5, 45. Mais 16 vezes 2, 32. Agora, menos 1 sobre 11. É todo mundo aqui, né? Vamos lá. Sim. 1, 6. 6 mais 15, 21. 21 mais 8, 29. 29 ao quadrado. Não sei quanto é, mas deve ser alguma coisa perto de 900. 29 ao quadrado. 841. 841, certo. Daí agora tem que resolver essa conta aí.
Dá um pouco. Ah, Dá 13. 77. 77 mais 12, 89. Uhum. Se eu não errei nada, é isso. Agora aqui, não sei quanto é que fica. 841 dividido por 11. Se quiser fazer aí. 76,45. 76,45. 76,5. 76,5. 90 menos 76,5. 13,5. 13,5. Então vai ficar basicamente 13,5 dividido por 10, que vai dar 1,35. Essa é a variância. Pronto, essa aqui é a variância. Significa que a variância, né, é o valor ao quadrado, né, do que realmente nos interessa, que é o desvio padrão. Então, para Sim. encontrar o desvio padrão, que a gente normalmente chama de sigma, ou aqui de S, é só fazer a raiz quadrada de 1,35. E vai dar alguma coisa perto de 11,5. Não, 1,1, provavelmente. 1,16, 18. 1,16, 18, 9. Isso. Muito bem. Então, tá aí, como havia dito. Agora, bem, então aí fizemos, Posso fazer uma então, né? pergunta? Diga. Como é que eu sei? Isso aqui é considerado um desvio padrão alto ou baixo? Nós já vamos ver isto. Ah, tá. Então tá bom. Primeiro vamos calcular o desvio padrão. Vamos, né? Você vai calcular o desvio padrão. Esse aqui foi eu que calculei. Deixa eu pegar uma tabela mais interessante para você aí. A gente vai fazer uma conta chamada coeficiente de variação depois, que envolve o desvio padrão e a média. Daí você pode avaliar se é grande, se é baixo, mediante a resposta desse coeficiente de variação. Então, esse aqui, não, esses números são muito grandes, né? Aqui já é um pouco melhor. São grandes, mas também não são uma distribuição com classe, né, que seria mais chato. Ok? O passo a passo está aqui, né? Então, tu pode tentar fazer. Baseado no meu passo a passo. Consegue ver bem a equação? Sim, senhor. Ela está na apostila, qualquer coisa.
Oi, Samuel. Quer que eu mande foto para ti? Sim. Vamos ver. Acho que um número meio grande, né? Mas é assim mesmo. Daí menos outro cara ao quadrado. Os numerosões. Deu 7,52. Essa é a variância. Aí depois tem que fazer a raiz quadrada. Você fez a raiz quadrada, achou o desvio padrão de 7,52. Não sei, hein? Esse valor aí parece meio alto. Mas parece que a conta tá toda certa. Mas a última conta é uma subtração. Sim, aqui tá a subtração. Então tem toda uma ordem para fazer. Primeiro a conta dentro do parênteses, depois a divisão. Parece bom, vamos ver. Bem, vamos ver aquilo que tu falou, então. Aquilo sobre descobrir se o desvio padrão é alto, tá? Ô, Samuel, eu tô com uma gata aqui. Se cair de algum problema, eu volto, tá? Porque ela subiu na mesa e tá. Eu já coloquei para fora da sala, mas ela tá me incomodando. Então, para não dar problema, eu já estou te deixando a par da situação. Sem problemas. Bem, ó, para verificar se tua medida dispersa muito ou não, tu tem que fazer o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Daí, você vai chegar numa resposta em porcentagem. Se for uma dispersão baixa, Uhum. você vai ter um valor a menos de 15%. A resposta dessa conta vai dar menor que 15. Média entre 15 e 30 e dispersão alta para maior que 30. Então, por exemplo, na minha conta, eu cheguei em 1,16. Para conseguir fazer esse negócio, a gente precisa fazer a média primeiro. Então, a média vai ser quem? Como a gente já estudou nas outras vezes, né? O valor vezes a frequência, mais outro valor vezes a frequência, mais outro valor vezes a frequência, mais outro valor vezes a frequência dividido pela frequência total, ou seja, o tamanho do teu espaço amostral, que no caso aqui é 11. Então vai ficar 1 mais 6, 7, mais 15, 22, mais 7 mais 15, 22, né? Mais 8, 30. 30 dividido por 11. Vai dar praticamente 3 isso aqui. Uhum. Então, o coeficiente de variação é esse cara, dividido pela média, vezes 100%. Então, de acordo com a calculadora aqui, 28. Então, no caso aqui, você tem uma dispersão bem alta. Sim. Bem, alta, não diria bem alta, mas uma dispersão alta. Beleza. Muito bem. Ok? Sim, sim. Agora eu gostaria que você fizesse o mesmo para o seu caso.
né? Você tem os dados aí, eu posso mostrá-los de novo. Saiu, não sei o que acontece com esse negócio que ele sai. Mas eu vou colocar de novo aqui os dados. Bora praticar. Então, você tem o desvio padrão que você encontrou, agora você faz a média, você pega o desvio padrão e divide pela média. Eu mandei no WhatsApp o cálculo, Samuel. Uhum. Você chegou em 78? Não, A isso média, né? a média, exatamente. Lá em cima eu fiz o cálculo. Deu 9,62. Ah, então deu uma dispersão baixa. Veja como as coisas são, né? Ah, Uhum. o teu valor de desvio padrão deu bem maior que o meu, né? Perceba. O meu tinha Sim, dado 1,16. O sim, teu senhor. deu 7,5. Então ele é bem maior que o meu. Só que o que ele significa é uma dispersão menor que o meu. Porque no teu Sim. caso, está falando de valores bem maiores. A faixa ali de 80, tanto é que a média deu 78. Então, Uhum. essa diferença de 7 ali, né? Veja, é quase como fosse a porcentagem, né? Quase 10% ali do valor, né, desse Uhum. padrão. É praticamente 10% da média. Então, na prática, está procurando isso quando tu faz essa conta de coeficiente de variação. Quantos por cento da média é o desvio padrão? Beleza? E ele mostra Sim. até uma coisa bem interessante na apostila, que é o seguinte. Aqui, coeficiente de variação.
Aqui é altura e peso, né? Então, o que acontece? Quando a gente está falando de altura e peso, a altura ela não varia muito, né? As pessoas, os homens, eles não têm assim uma grande variação na altura, vai estar lá de 1,60 a 1,90 no Brasil, né? Uhum. Mas o peso das pessoas, dos homens em especial, pode variar muito. Tem pessoas muito magras, tem pessoas muito gordas. Então a gente espera que o coeficiente de variação associado ao peso seja muito alto, comparado com o associado à altura. Então aquele que tem esses valores, ele faz a conta, e é o que acontece, né? O coeficiente de variação é 4,5%, é um valor bem baixo, enquanto o peso já é um valor médio, 15,25. Ok? Mas se a gente olha para os Sim. dados, né? Não parece isso, certo? Porque o desvio padrão da altura e do peso são números bem próximos até. Mas veja que o valor do peso aqui é um valor bem mais próximo do seu desvio padrão do que o outro caso. Uhum. A questão é essa. Muito bem. Ah, beleza, vai ter uma coisa aí que aparece muito em computação, que é o box plot, Sim. que é um resumo de como estão os seus dados, né? Como eles estão distribuídos. Então aqui ele começa mostrando esses 5 números importantes do box plot, que é os limite inferior e superior, primeiro quartil, terceiro, que separa ali os menores 25% dados e os maiores 25% dados, Uhum. e a média. Bem, daí, o Média box ou plot, mediana? Desculpa, uma dúvida. mediana, desculpa, Média ou mediana, só para. mediana. E daí, bem, daí, coloca isso dentro de uma caixa, onde essa caixa vai estar representando o valor esperado dos teus dados, vamos dizer assim. Se por acaso o teu box plot sair de dentro da caixa aqui, isso vai significar que tu tem outliers. São medidas que fogem, né, do padrão que tu estás estudando. Pontos fora da reta, sendo mais direto, né? Daí ele vai criar um box plot aqui, vamos dizer. Pega um monte de dados e vai encontrando as coisas. Primeiro ele encontra as quartis, ele verifica ali quem são os limites inferiores e superiores, e aí ele vai criar aqui o intervalo interquartil, que é esse Q3 menos Q1, porque esse cara é o que limita a tua caixa aqui, ó. Isso tem a ver com o que limita a tua caixa, onde vai ficar o box plot dentro. Aí a parte de cima vai ser 2/3 disso, mais o terceiro quartil. Muito bem. Daí, uma vez feito isso, desenhou, né, tomando cuidado de colocar os limites aqui nos valores certos. Não, tem muito segredo. Então, veja, só de olhar uma figura como essa, você já verifica, né, que boa parte dos teus dados está próximo da média, né? Veja, da mediana, no caso. Veja, Uhum. né? Porque tu tens um grande pedaço aqui, né, da possibilidade de dados dessa distribuição que não está entre os 70 que não está ali entre os 25 e os 75%. Percebe? Tá. Não estou conseguindo. Eu vou pedir, assim, eu não estou conseguindo visualizar isso. Eu vou pedir para tu Tá aqui o me. desenho. Até Tá, aqui tu não, tem ok, 25% dos dados, sim, aqui tu tem 75% dos dados. ok, entendi. Daí, ou seja, todo esse espaço aqui é só para os 25% mais extremos. E Sim, todos aqui os 25% menos extremos. sim. É isso. Então significa que 50% dos dados está simplesmente nessa regiãozinha aqui. Uhum. Então eles estão bem acumulados perto da média, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Tá, entendi. 10. A maioria dos teus dados, 50% deles está bem acumulado perto da média. Não precisava ser assim. Poderia ter uma caixa maior aqui. Caixa Uhum. assim, sei lá. Então, você teria muita dispersão dos teus dados. Eles não estariam coladinhos Sim. com a mediana.
Agora tá. Agora eu tô começando a entender. Tá. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, né? Seria legal a gente fazer um box plot dos dados que a gente tem. Na aula passada, a gente fez algumas medidas de média, mediana, né? Vamos ver. Vai pegar alguma tabela que a gente tem tudo. Se bem que talvez seja um pouco difícil fazer isso. Vamos fazer para mim. Essa minha tabela aqui, ela é bem simples, né? Vamos lá. A gente pode fazer um box plot bem simplesinho, só para dar uma treinada. E aí, você consegue me dizer quem são os dados que a gente precisa? Precisa do limite inferior, precisa do limite superior, precisa do quartil 1, do quartil 2 e do quartil 3. Tá. O limite inferior é o 1. O limite inferior é o menor dado que tem aí na tua Sim, distribuição. é o 1. Ok, Isso. é o 1. O limite superior é o 4. Isso. Para fazer o quartil tem uma fórmula, lembra? Tu anotou na aula passada. N vezes x, onde x é o quartil que tu quer, dividido por Sim. 4. Ah, tá. Essa vai ser a posição do primeiro quartil. Do primeiro quartil, NVX. R$ 2,75? 2,75. Bem, o que é isso, né? Esse 2,75, Sim, ele é 1 é vezes 11 a dividido por posição. 4. Desculpa. Ah, tá. 11 vezes 1 dividido por 4 deu 2,75, certo? Sim. Isso. Isso é a posição. Quartil. Não é o quartil. Quartil é você ver quem está lá na posição que aparece aqui. O problema é que isso não é um número inteiro, né? Sim. Então, você vai ter que ver quem aqui. O segundo e o terceiro. Valor. Difícil de cabeça. Tá. Então, quem que é o nosso segundo dado, o nosso terceiro dado? É o 2. Sim. Que aqui está o... Veja, esse aqui é 1, aqui está o 2 e o 3. Justamente Sim. quem aparece aqui no quartil. Então, o nosso primeiro quartil é o 2. Agora você pode achar que é o nosso segundo quartil, ou seja, mediano. Vai dar 5,5? 5,5. Aí Sei. que Olha, vai. tu velho aí, me diga quem que é. Problemas aí para achar? É uma conta que eu fiz, só que em vez de 1 é 2, né? No lugar do... Sim, exatamente. Só que. Ah, tá. É que eu fiz o cálculo de cabeça, assim, deu 5,5, que é a mediana. Só que eu estou olhando aqui, é que tu falasse, e tu fica.
fica na posição 3. Então, mediano é 3, então. Agora, terceiro quartil. Terceiro quartil claramente vai ser o 4. Então, se a gente for desenhar só o box plot, vai ficar 1 aqui, daí vai ficar aqui o 2, aqui na mediana vai ficar 3, e aqui é o 4, e veja que não vai ter a perninha, porque o nosso dado final é justamente, o nosso limite superior é justamente o quartil, o terceiro quartil. Percebeu aqui, ó, o mesmo valor? Uhum. Isso acontece porque nós temos poucos dados, né? Se a gente estivesse falando de uma situação com uma tabela de dados mesmo, daí tu teria uma coisa mais interessante. Por isso, esse vai ser a tua missão. Aquele negócio de tijolo que a gente viu vai servir bem. Porque tem dado suficiente para dar uma brincada aqui. Um negócio com peso de tijolo, uma coisa assim. Faço essas coisas agora. Ah, que merda. Muito dado. Símbolo, Mas a tabela já está feita, né? Então, eu acho de que... concreto. Isso aí. Muito bem. Eu vou fazer que eu fiz antes. Vou colocar aqui. E o que tu tem que achar para desenhar o box plot, não estou interessado muito na caixa por enquanto, são esses caras, o limite inferior, o limite superior, esses não tem como, é só você olhar, né? Você pode olhar na tabela aqui, perceber quem é o primeiro dado, o último dado, né? E é isso. Beleza? Bem, eu vou fazer o seguinte, até. Deixa eu voltar aqui. Tu veio de uma coisa. Né? Bem, os dados estão aqui, né? Mas você não precisa deles, a tabela é suficiente. Provavelmente aí no teu caderno, em algum lugar, se tu quiser copiar, né? Vai estar mediano, quartil. Mas você não precisa fazer isso. Pode achar aqui se quiser, né? Sim. Quando tu achar cada uma dessas coisas, vai me avisando para eu verificar se está certinho. Senão o desenho vai ficar ruim. Posso ter pergunta? Diga. Vamos lá. Olha aqui, o limite inferior é 56, o superior é 95. Isso. Aí,
Quando eu estou no primeiro quartil, eu tenho que multiplicar o 56 pelo total, pelo x, que é 14, e dividir por 4, não é isso? Exato. Só que tá dando, né, tá dando um número meio fora tá dando 196. Isso não importa nesse momento. Tá completamente errado a tua conta, então, né? Tu tem que Então, multiplicar pelo quartil que tu quer. Então, vai ser n vezes um dividido por tá, 4. tá, 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 tá. Então, Tá, é o obrigado. 14 vezes um dividido por 4, certo? Tá, obrigado. 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 Ok, pronto. Quer que desenhe o box plot ou não precisa nesse momento? Sim, tem que desenhar. Só te lembrando de uma coisa. Essa conta que a gente está fazendo, ela que você fez, né, para achar o quartil, ela é uma aproximação, tá? A conta mesmo é essa aqui, que é aquela coisa lá da frequência acumulada anterior, né? Tudo aquele negócio que a gente tem que fazer. A gente fez nas aulas passadas, né? Isso que tu fez aí é uma aproximação. Mas porque o foco não é ficar calculando quartil aqui. O foco é fazer o box plot, fazer o desenho do box plot, entender ele, né? Mas se fosse para tu calculares o quartil de verdade, aqui numa distribuição de classes, tu tinha toda essa conta aqui, o L1, que é o limite inferior da classe do primeiro quartil, o N, que é o número de dados, o F anterior é a frequência acumulada da classe anterior ao primeiro quartil, isso a gente tudo viu na outra aula. F é a frequência da classe do primeiro quartil, e o H é a amplitude de classe. Consegue voltar no slide anterior que eu estava copiando o teu. Ah, tá.
Eu não sei como desenhar o box plot. Eu tô aqui me. A apostila, se tu abrires, mostra lá que o box plot é a primeira coisa, limite inferior. Segunda, primeiro partiu. Meio, mediano, terceira, é o terceiro partiu e o outro é o limite. Tá aqui, ó. Essa é a ordem das coisas. Se tu tem todos esses valores que tu pegou agora, é só fazer o desenho. Se quiser um pouco mais de precisão, faz uma escala aqui do lado, sei lá, de onde que vai até onde que vai, vai de 56, né, até 95, era isso que tu falou? Vai colocando as coisas, né? 56, daqui vai ser o 60, 70, 80, 90, aí tu pode ir desenhando aí os risquinhos nos seus respectivos lugares.
Tudo certo por aí no teu desenho? Não, não tá. No dia de te mentir, não tá. Tá nesse cenário aqui. Vou te mandar foto. Esse aqui que eu tô vendo. Assim. E a caixa, cara? Cadê a mediana? Cadê o quartil? Tem que fazer essas indicações. Não conseguiu calcular o primeiro quartil e o terceiro? Eu cheguei no primeiro quartil, deu 3,5. Aí tá no primeiro. O terceiro tá 10,5, só que eu não tô conseguindo aonde que eu encaixo eles. Bem, isso aí vai ficar para a próxima aula, então, beleza? Porque, supostamente é só colocar o risco no lugar certo, tá? Não tem nada além disso. Não tem como ter os quartis também tá fora de 56 e 95, né? Chegou em quais valores? Falou que eu cheguei, o primeiro quartil tá dando 3,5. Então tá errado. O que tá dando 3,5 deve ser a posição, não o valor do quartil. A gente fez antes, né? Então verifica isso. Quando você faz a conta, você acha a posição. Depois você pega essa posição, olha lá na tabela e verifica qual é o valor associado. Né? Que nem eu fiz aqui, ó. Eu achei 2,75. Então eu olho na tabela quem está entre o 2 e o 3. Sim. Ou melhor, quem que é o valor associado ali, o 2 e o 3. Eu vi que é o 2. Pronto, o valor é 2. Essa conta é para achar a posição, não é para achar o valor do quartil, é para achar a posição, entendeu? Entendido? Tá bom. Beleza. Então, tentando me trazer pronto para a próxima aula, tá? Tá, valeu. Valeu. Um abraço, tchau.